Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Nessa aula a gente vai fazer 3 questões da apostila e está dando prosseguimento no assunto. Então vamos para a primeira questão, página 14. Ele fala que um representante de uma empresa, para realizar suas entregas, parte do depósito localizado no quilômetro 80. Então essa é a sua posição inicial. A primeira entrega é feita em um estabelecimento localizado no quilômetro 200. Então, se ele sai do quilômetro 80 e chega no quilômetro 200, então ele sofreu um deslocamento de 120 quilômetros, tá? Basta você tomar a diferença. Você pega 200 menos 80, vai dar um deslocamento de 120 quilômetros. Na sequência, ele entrega o restante da mercadoria em um estabelecimento no quilômetro 160. Então, inicialmente, ele entrega uma mercadoria aqui no estabelecimento localizado a 200, no quilômetro 200. Posteriormente, ele sai desta posição e vai para outro estabelecimento que se encontra no quilômetro 160, se deslocando mais 40 quilômetros. E o raciocínio é o mesmo, você vai pegar aqui 200 menos 160, ele se deslocou mais 40 quilômetros. E posteriormente ele acaba retornando à sua casa, localizada no quilômetro 140. Então, se você metros, mais 20 quilômetros, desculpe. E toda essa viagem que ele fez durou 3 horas. A respeito desse movimento, determine a distância percorrida e também o deslocamento sofrido pelo caminhão. A distância percorrida seria a somatória de todos os deslocamentos que ele acabou executando durante o dia, o que vai levar a uma distância de 180 quilômetros. Já o deslocamento sofrido pelo caminhão, ele já foi discutido. Esse assunto já foi discutido. Quem não assistiu esse vídeo, volta lá, assiste novamente para você saber o que é o deslocamento. O deslocamento é simplesmente a diferença, é identificado como ΔX, e a diferença da posição final, que seria onde a sua casa está localizada, no quilômetro 140, que é onde ele chega finalmente, menos a sua posição inicial, de onde ele partiu inicialmente. Então fica 140 menos 80 dá igual a 60 quilômetros de distância. Então, esse é o deslocamento. Ele só considera o ponto inicial e o ponto final. Na letra B, ele pede para você determinar a velocidade média correspondente a este movimento. Para isso, a gente vai ter que utilizar o valor determinado na questão anterior do deslocamento, que no caso é 60, e vai dividir pelo tempo dessas entregas, né? Desse trabalho, que duraram aqui 3 horas. Então, 60 dividido por 3, você determina aí a velocidade média desse entregador. Tá? A definição da velocidade média também já foi estudada nos capítulos anteriores, né? No vídeo anterior. Na questão 6, página 15, você tem um ciclista que viaja de uma cidade a outra, percorrendo uma distância de 120 quilômetros. Na primeira metade, desenvolve uma velocidade média de 30 km por hora. Na outra metade, 60 km por hora. Determine sua velocidade média no percurso todo. Então, como é que a gente vai pensar nessa questão? Você tem duas cidades que estão distantes entre si 120 quilômetros, só que este ciclista ele divide a viagem em 2 etapas. Ele faz aqui, percorre inicialmente 60 km e posteriormente mais 60 km. E ele percorre com velocidades diferentes. Aqui, nessa distância, ele percorre com a velocidade de 30 km por hora. Já na outra metade, ele percorre com 60 km por hora. Então, basta você imaginar você em cima da sua moto, desenvolvendo aí essa velocidade, né? Para viajar a segunda parte da distância. E aí, ele quer saber a velocidade média no percurso todo, já que ele percorreu as duas distâncias com velocidades diferentes.
é interessante a gente calcular a velocidade no percurso todo. Para isso, a gente precisa saber a distância total, que no caso é 120, sabemos, mas a gente não sabe quanto é que vale o tempo de viagem. Então, para isso, nós temos que fazer o seguinte cálculo. Nós vamos determinar o tempo de viagem na primeira metade, pegando a distância que ele percorreu e dividindo por sua velocidade desenvolvida nessa distância, que no caso é 60 dividido por 30, que vai dar igual a 2. O tempo no segundo trajeto, que também tem uma distância igual a 60, nós vamos dividir por sua velocidade, 60 km por hora. Assim, nós determinamos que na segunda metade, ele percorreu essa distância em 1 hora. Bom, o tempo total aqui, 2 mais 1 vai dar igual a 3. Então, o tempo total de viagem foram 3 horas. Então, como eu já sei a distância total, que é 120, e também eu sei o tempo de viagem total, que é 3 horas, 120 dividido por 3 vai me fornecer a velocidade média em todo o percurso, no percurso todo. Uma outra questão, que eu acredito que não seja a sexta questão, mas você vai identificar aí através do comando da questão, ela diz o seguinte: um ônibus de comprimento igual a 10 metros atravessa um túnel de tamanho desconhecido, que aqui a gente vai adotar o tamanho desse túnel como sendo x. Ele atravessa esse túnel com uma velocidade igual a 72 km por hora e demora para atravessar totalmente esse túnel, demora 25 segundos. Determine o comprimento do túnel, que no caso aqui nós adotamos como x. Para que ele consiga sair totalmente do túnel, ao atravessar, ele tem que sair totalmente. Então, ele tem que percorrer o seu comprimento mais o comprimento do túnel. Se ele percorrer somente o comprimento do túnel, o ônibus ele ainda vai estar totalmente dentro do túnel. Então, ele tem que percorrer mais uma distância correspondente aí ao seu comprimento. Então, é por isso que a distância total que ele vai percorrer é 10 mais x. É o seu comprimento mais o comprimento do túnel. Um outro detalhe é que nós precisamos converter essa velocidade, que está em quilômetros por hora, em metros por segundo. Para isso, a gente vai estar dividindo por 3,6. Caso a gente quisesse fazer o processo inverso, a gente multiplicaria. Mas nesse caso, nós dividimos 72 por 3,3, que vai dar igual a 20. Utilizando a forma da velocidade média, a velocidade média é igual a ΔX sobre ΔT. A velocidade nós sabemos que é igual a 20. ΔX seria o percurso que o ônibus deveria percorrer, que no caso é 10 mais x. E aqui embaixo nós temos o tempo de travessia, que no caso é 25. Então nós vamos multiplicar 25 vezes 20, que dá igual a 500. Então, aqui vai dar igual a 500. E nesse lado vai ficar somente o 10 mais x. Se eu passar esse 10 para cá, ele vem subtraindo. Então, você tem 500 menos 10 vai dar igual a 490. Então, está aqui o tamanho do túnel. Então, pessoal, dando prosseguimento ao nosso estudo, a gente vai falar sobre movimento uniforme. Até agora, nós falamos sobre movimento uniforme, só que você ainda não tinha se dado conta, porque eu não tinha falado que esses tipos de movimento que a gente estudou até agora eram movimentos uniformes. E o que são movimentos uniformes? São aqueles cuja velocidade não se altera durante todo o percurso, ela se mantém constante. E para esse tipo de movimento, a gente pode estar determinando uma equação horária da posição. O que é essa equação? Ela te permite prever a posição de um corpo sobre uma reta numerada. Ela te permite saber essa posição final do corpo, posterior, sabendo a posição inicial, sua velocidade e o tempo. Certo? Então, x0 é a posição inicial e v é a velocidade. E esse x é a posição final de um corpo posterior, no futuro. Vamos fazer um exemplo. Um ponto material
movimenta-se sobre uma trajetória retilínea segundo a função horária x igual a 10 menos 2t. Pede-se, letra A, sua posição inicial, sua velocidade, sua posição no instante 3 segundos. Então, na letra A, ele pede para a gente identificar a posição inicial. Para a gente realizar essa atividade, a gente precisa comparar com a fórmula que nós acabamos de ver no slide anterior. Essa equação em amarelo é a equação horária da posição. E aí a gente vai identificar quem que está ocupando esta posição. Quem ocupar esta posição é a nossa posição inicial. Então, fazendo uma comparação, quem está ocupando esta posição seria o 10. Então, o 10 é nossa posição inicial. Já na letra B, ele pergunta qual é o valor da velocidade. Determine a velocidade. Olhando para a fórmula da função horária da posição, nós sabemos que a velocidade é quem está multiplicando a variável tempo. Fazendo uma comparação com a fórmula ao lado, nós determinamos que quem está multiplicando o tempo é menos 2. Não esqueça de considerar o sinal da frente. Então, a velocidade aí é igual a menos 2. Não precisa fazer cálculo, é só você comparar quem está ocupando as posições e identificar. Já a posição do corpo no instante 3 segundos, após 3 segundos, onde é que o corpo ele vai estar localizado? Para isso, nós precisamos substituir o tempo por 3. Então, vai ficar assim, 10, x é igual a 10 menos 2 vezes t. Só que o t aqui é igual a 3. Primeiro, nós vamos resolver a multiplicação, 2 vezes 3, que vai dar igual a 6, negativo. E depois executar a subtração. Assim, a posição do corpo após 3 segundos vai estar na posição 4 metros nessa reta tracejada. Na letra D, ele pede para você determinar um instante de tempo, ou seja, em que intervalo de tempo, quanto tempo vai ter se passado para que o ponto material esteja na posição 4, na posição final 4, tá bom? Então, presta atenção, a gente quer determinar quanto tempo vai se passar até que o corpo ele passe ali pela posição 4. Então, para isso, como a posição final do corpo a gente já conhece, a gente sabe que esse corpo ele vai estar passando lá pela posição 4, então onde tem x, nós vamos substituir por 4. No item anterior, ele te forneceu o tempo em segundos, então a gente substituía no t para determinar a posição do corpo após 3 segundos, porque ele está se movimentando, está mudando a sua posição inicial, né? Já aqui, nós sabemos que o corpo ele vai passar pela posição 4 e eu quero saber quanto tempo se passou até que ele fizesse, né, que ele passasse por essa posição. Então, nesse caso, a gente vai estar substituindo o x por 4 e assim está determinando o valor de t. Então, substituir o valor de x por 4, eu vou passar esse 10 lá para o segundo membro, ele vai... Na verdade, aqui o que eu fiz foi uma inversão, eu peguei esse menos 2t e passei lá para o primeiro membro, enquanto que o 4 estava positivo, ele vai passar negativo, subtraindo 10, e assim eu determino que 2t é igual a 10 menos 4, que é igual a 6, e aqui o 2 ele está multiplicando, ele vai passar dividindo o 6, e assim eu determino que se passarão 3 segundos, no caso ele vai passar pela posição 4. Quando se passar 3 segundos, ele vai estar localizado na posição 4 metros, tá bom? Tem outra questão aqui que diz o seguinte: um corpo obedece à equação S igual a 20 menos 5t. É muito comum também a gente utilizar a palavra S em vez de x para estar representando a equação horária da posição. Então, você tem que S vai ser igual a S inicial mais VT, onde esse S0 é a posição inicial, o V é a velocidade e o T é o tempo. Esse S é a posição final do corpo após um tempo. Então, na questão, ele pede para você determinar o espaço inicial. Então, fazendo uma comparação, você observa que o espaço inicial, a posição inicial, é igual a 20. Então, o S0 é igual a 20.
A velocidade do corpo, fazendo uma comparação também, a gente determina que é igual a 5. V é igual a menos 5, no caso. A gente tem que considerar também o sinal da frente. A posição do corpo quando o tempo é 6 segundos. Então, quando se passar 6 segundos, qual vai ser a posição que localiza o corpo? Então, nesse caso, a gente vai substituir onde tem T, nós vamos colocar 5 segundos. Então, a posição vai ser igual a 20 menos 5, e onde tem o T, eu vou colocar o tempo, que é igual a 6. Assim, a posição final do corpo vai ser igual a 20. Aí eu executo primeiro a multiplicação, eu tenho menos 5 vezes 6 vai dar igual a 30. E depois eu subtraio, vai dar igual a menos 10. Então ele vai estar localizado aí na posição menos 10, porque conserva o sinal do maior. Por isso que deu menos. Na questão D, ele pede para você determinar o instante em que o móvel passa pela origem das posições. Então, observe o seguinte, que ele estava inicialmente na posição, na letra A, fala que ele estava inicialmente na posição 20, e ele está se movimentando no sentido contrário, né, adotado como positivo. Eu vou fazer a figura aqui para você entender. Então, inicialmente, ele está aqui na posição 20, e ele está se movimentando no sentido inverso. E como é que eu sei isso? Porque a velocidade é negativa. Eu estou adotando que para a direita é positivo, tá? Então, eu tenho uma trajetória que aponta para a direita. E nesse sentido, eu estou dizendo que é positivo. Já a velocidade, ela está no sentido contrário. Observe que ela é menos 5. Então, significa dizer que ela está apontando para o outro lado. Então, significa dizer que se ela sai de 20 para cá, os valores aumentam. E, para o outro lado, acaba diminuindo. Então, vai chegar um ponto em que ela vai passar pela origem. Eu quero saber quando a posição final for igual a zero, quanto tempo há de se passar. Então, nesse caso, fazendo um cálculo, eu determino que... Então, a posição final é zero, né? Então, a gente vai estar substituindo onde tem S, a gente vai estar colocando zero, porque a posição final do corpo vai ser igual a zero. Eu tenho a posição inicial, que é igual a 20 menos 5 vezes T. Eu vou passar esse T para cá, ele está subtraindo, passa somando, ou positivo, e aqui vai sobrar somente 20. Eu vou passar esse 5 agora dividindo, e assim eu determino que o tempo vai ser igual a 20 dividido por 5, que é igual a 4 segundos. Vamos fazer também a letra E. Na letra E, ele pede para você classificar o tipo de movimento. Esse movimento, devido à velocidade ela ser negativa, ela está se movimentando no sentido contrário adotado pela trajetória, nós dizemos que esse movimento ele é retrógrado. Então, é essa classificação que você vai adotar. Retrógrado. Ok, pessoal? Então, essa era a aula de hoje. A gente falou sobre movimento uniforme, e são movimentos que não se altera, a sua velocidade não se altera, e também falamos sobre equação horária da posição, que é uma equação que permite você prever a posição final de um corpo em um instante posterior. Espero que vocês tenham gostado, sobretudo entendido. Até a próxima aula. Tchau, tchau.